Bom dia. Seja bem-vindo ao jornal SESI, o jornal que traz notícias que não vão te atualizar, mas vai fazer você passar no Enem. E hoje iremos falar sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi uma revolução religiosa que ocorreu em 1517, por causa da militância do senhor Martinho d'Ávila, Lutero. A publicação das 95 teses foi o que marcou o início da reforma. Isso rapidamente se espalhou por toda a Europa. Política, economia e teologia foram os principais aspectos que causaram a Reforma Protestante, que por sua vez resultaram da corrupção existente na Igreja Católica. Além disso, seus resultados tiveram interesses políticos, que veio dos nobres, que viram na reforma uma possibilidade de romper o vínculo de autoridade com o Papa. Logo após isso, foi imposta a questão dos interesses econômicos, uma vez que a Igreja estipulava a cobrança de impostos aos fiéis. Já no aspecto teológico, podemos destacar imediatamente a insatisfação de Martinho Lutero com as práticas da Igreja Católica. Em destaque, a Igreja de Roma, que naquele período era a maior autoridade da Europa Ocidental e tinha um imenso poder, uma vez que a mesma era dona de terras e riquezas gigantescas. Além disso, a autoridade do Papa vinculava-se além do campo religioso, alcançando o campo político. Os reis da Europa tinham seu poder sustentados pela autoridade da Igreja, uma vez que era praticamente impossível manter-se no comando sem a aprovação do Papa. Sendo assim, a Igreja Católica comandava toda a vida política e religiosa europeia. E em relação a outras questões políticas, existe uma série de autoridades que estavam interessadas em romper o poder político com o religioso. Isso significa que muitos viam o rompimento como uma forma de consolidar mais poder sem a necessidade de ter que se preocupar com outra autoridade, no caso, o Papa. E já nas questões econômicas, podemos destacar que havia uma grande insatisfação com a quantidade de impostos que deveriam ser repassados para a Igreja, até porque existiam regiões como a que corresponde à atual Alemanha, que eram pobres e enfrentavam grandes dificuldades econômicas. Lutero nunca entendeu o funcionamento das indulgências e sempre se questionava sobre a veracidade da vinda de terrenos no céu. Por isso, ele escreveu 95 teses questionando o poder e eficácia das indulgências. Chamada de Debate para Esclarecimento do Valor das Indulgências, Lutero expôs a sua carta em uma igreja em Wittenberg, sua cidade. Após isso, ele foi chamado para esclarecer e se arrepender da publicação de suas teses. Insistente, afirma que ninguém vai provar ele contrário de seus argumentos. Não vou mudar de ideia e nem vou me arrepender do que fiz. E vocês não podem agir contra minha consciência. Na audiência, todos ficam chocados com as palavras ditas, mas eles não tinham dúvidas de que Lutero não iria mudar de ideia tão fácil. Como resultado, Lutero foi declarado como bandido, o que significa que agora todos devem pegá-lo e levá-lo para as autoridades. Fugindo das autoridades, Lutero residiu na casa de seu amigo Frederico III. Até então, a Bíblia só existia em latim e grego. Depois de todo esse tempo escondido, Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão. Ele queria ter a oportunidade de ler a Bíblia em sua própria língua, sem depender da interpretação de papas ou de sacerdotes. Após a Bíblia ter se tornado mais acessível, Lutero percebeu que os leitores usavam as palavras da Bíblia como argumento para tudo, e percebeu que havia iniciado uma coisa que ele mesmo não tinha controle.
Lutero tinha pensado em mudar a igreja com quem ele conhecia, mas acabou resultando em uma revolução que nem ele mesmo tinha controle. Ele acabou dividindo a igreja em duas, a católica e a protestante. A Contra-Reforma foi o esforço da Igreja Católica para barrar o protestantismo e seu avanço pela Europa, mas, segundo alguns historiadores, já existia uma reforma na Igreja conduzida pelo final do século XV, com Francisco Cisneros, na Espanha. Da Espanha também veio Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, mais conhecida aqui como Ordem Jesuíta. Alguns historiadores entendem os jesuítas como uma reação católica contra o protestantismo. Essa interpretação foi feita porque os jesuítas acreditavam na difusão do catolicismo pelo mundo por meio das missões das igrejas. Eles acreditam que seus representantes cumpriram um papel fundamental no fortalecimento da Igreja Católica a partir da segunda metade do século XVI, pois espalharam o catolicismo pelo mundo. Obrigado pela sua atenção e espero que você, telespectador, consiga estudar para os testes preparatórios do Enem e para o SSA. E o Jornal SESI termina por aqui. Fique agora com imagens do trânsito. Um bom dia e um ótimo final de semana. Jornal SESI. Patrocínio SESI Cabo e Zoraide Saboiá. Enquanto isso, nos bastidores do Jornal SESI... O jogo do São Paulo é um jogo que depende de um toque de bola, né? Tava difícil da bola rolar, mas o São Paulo dominou a partida toda. O Santo André fez o jogo dele. Muitas celebridades marcando essa perda, né? Mas a reação mais emocionante foi a do Chewbacca, aquele personagem do Star Wars. O Chewbacca disse... Muito triste. Tantas vezes falou e não foi compreendido por todos. Certa vez ele disse: esse sábio era ninguém menos que o Chewbacca, o Wookiee, fiel parceiro do Han Solo no Guerra nas Estrelas. O conselho... Faz 2 anos que... 2 anos já? 2 anos. Olha aqui pra gente, tinha uma senhora que estava saindo aqui, ela ficou presa no portão automático, o pessoal foi ajudar. E na teleaula de hoje nós vamos ver Tintim, cheio de momentos tão marcantes. Catholic, Protestant, Catholic, Protestant, Catholic, Protestant. You're getting sleepy. You're getting very sleepy. Hand back to Sam. 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 I'll take that. And... I'm sorry, I didn't mean to tease you. I didn't mean to tease. I'm sorry. I think you just got told by a monkey. I did. This is Chow. He's about 14 years old. He doesn't like the cold as much as the tigers, do you? But he's choosing to be outside, and if it gets really cold, he can go into his den in the back. Right, Chow? Not usually known for their love of swimming, but one feline in Northern Virginia is hitting the water instead of the gym in an effort to lose weight. Holly is a 13-year-old cat who dislikes the outdoors and other physical activities, but with encouragement from her owner and weekly visits to the Old Town Pet Resort. Holly has managed to lose 1 pound in 6 weeks. Stay with us, everybody. We've got a lot more to come.